Aleluia. As irmãs podem se assentar. Deus tremendo, aleluia, Jesus. Aleluia, bendito sejas tu, Pai. Embora eu saiba, mas eu vou dizer que não sei como. A gente sabe que a força do inimigo contra as almas e contra as vidas é muito grande. A batalha, a guerra espiritual é muito forte. Então há pessoas que elas não suportam o peso, elas não suportam esta batalha e elas deixam esse caminho. E elas deixam pela caminhada. Ela não deixa de uma vez, ela vai deixando aos pouquinhos. Aos pouquinhos ela vai se deixando em pedaços no caminho. Até chegar um dia onde o inimigo ele consegue sacramentar aquilo que ele elaborou. Mas é maravilhoso a gente lembrar que o filho pródigo, mesmo distante, mesmo chegando no momento mais difícil e crucial da sua vida, ele voltando-se para os alimentos dos animais, ali ele lembrou de Deus. Então que nesta manhã muitas vidas se lembrem de Deus, que Ele é o nosso Salvador. Quero dizer para você, não tenha dúvida disso, porque Deus ele é fiel, amém? E Ele permanece fiel, Ele continua sendo Deus, Ele continua abençoando as nossas vidas, Ele continua nos direcionando, Ele continua ministrando os nossos corações. No início nós clamamos, Senhor, que o nosso louvor chegue diante de Ti, mas o nosso coração sentiu a Sua presença. O nosso coração sentiu que o Senhor está aqui. A Tua palavra se cumpriu entre nós nesta manhã, onde o Senhor diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles, e eu sinto que o Senhor nesta manhã está aqui no nosso meio, Pai. Obrigado, Jesus, pela Tua presença gloriosa e honrosa, Pai. Abra sua Bíblia em João capítulo 20, a partir do verso 19. Aleluia. Aleluia, Jesus. Jesus, o Senhor é maravilhoso. Aleluia. Não me arrependo nem um tiquinho, Jesus, nem um pedacinho da minha vida de ter entregue a minha vida a Ti. Aleluia. E eu quero até o final da minha vida continuar com esse desejo de buscar a Ti, Pai. Buscar a Tua face em espírito e em verdade, e sentir isso que nós sentimos aqui nessa manhã. Aleluia. A palavra de Deus diz assim, mesmo sentados, chegada pois a tarde daquele dia, primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco.
Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Às vezes eu paro para analisar. Jesus, ele teve a oportunidade, conhecedor do ser humano e formador do ser humano, ele teve a oportunidade de escolher todas as pessoas qualificadas para o ministério dele. Ele teve a oportunidade de escolher 12 homens que pudessem ter a sua vida em santidade. Deus, ele poderia ter só escolhido pessoas boas, mas em contrapartida, Jesus escolheu a cada um segundo um propósito que ele tinha. E quando a gente analisa que Jesus foi até Mateus, e Mateus era um cobrador de impostos, e o Senhor colocou Mateus para cuidar da área financeira. Jesus foi no mar, encontrou a Pedro, seu irmão, e disse assim: eu quero vocês. Agora você vai deixar de ser um pescador de homem, de peixe, para ser um pescador de homens. E Jesus foi ali e comissionou esses 12 homens. Dentre eles estava Judas. Diz o historiador que Judas, ele foi o único que se ofereceu para o ministério. Mas diz também que Judas era um filhinho de papai da época. O seu pai era empresário, então ele era uma pessoa oportunista. Ele via o movimento e se colocava no meio daquele movimento como uma oportunidade para render alguma coisa. Então ele viu em Jesus a oportunidade de conseguir algo a mais para a sua vida. Mas só que ele não buscava a salvação, ele buscava algo a mais financeiro. E nós vemos Tomé, que Tomé é chamado Dídimo. Dídimo é gêmeo. Só que Jesus chamou um Tomé. Repete comigo: e veio 2. E quando a gente observa que Jesus, com toda essa oportunidade, ele trabalhou, ele viu que todas essas coisas poderiam acontecer. Ele sabia que Judas iria traí-lo, ele sabia que Pedro iria negá-lo, ele sabia que Tomé iria duvidar. Ele sabia, e mesmo assim ele permaneceu com essas pessoas. Ele não jogou elas fora, ele permaneceu com elas, mas ele permaneceu ensinando. E depois da sua morte, na sua crucificação, a palavra de Deus ensina assim que quando Jesus foi crucificado, só existia um discípulo que estava ali, junto da sua mãe. Quem era o discípulo? Era João. Estava ele. E Jesus vira da cruz, olhando para João e disse: João, eis aí a sua mãe. Mãe, eis aí o seu filho. Ou seja, Jesus, ele fez ali: olha, cuida dele e cuida dela. Eu vou para o Pai, mas eu vou deixar um cuidando do outro. Louvado seja Deus. Ou seja, ele fez um trabalho, ele sai da sabedor. E Tomé, ele não estava ali na crucificação. Então eu posso dizer assim que a ausência de Tomé, ele foi um dos que, após a prisão de Jesus, fugiu. Ele não estava presente na crucificação. Eu quero ensinar algo para você e para mim nessa manhã, que a nossa ausência, ela pode gerar muitas coisas. Por exemplo, a sua ausência em fazer algo dentro da sua casa pode gerar alguma coisa. A sua ausência dentro da igreja pode gerar alguma coisa. E gerando essa alguma coisa, pode gerar fofocas, conversas. Olha o que a ausência pode causar: a oportunidade de um opositor se apresentar. Se você se ausenta de Deus, você vai deixando a oportunidade para que o inimigo trabalhe. E se o inimigo trabalhar na sua vida, ele vai trazer danos e ele vai te afastar de Deus.
Alguém disse assim: pastor, por onde é que eu começo? Eu queria ler um livro que falasse sobre Deus. Eu disse para ele assim: não leia outro livro senão a Bíblia, porque qualquer outro livro que você ler além da Bíblia vai trazer para você dúvidas. Quando você lê a Bíblia primeiro, você tem o conhecimento de quem verdadeiramente é Deus. Não há dúvida no seu coração, porque quando você olha a criação, você sabe que pela palavra de Deus tudo foi formado e criado. E quando você vê a vida de Noé, Deus disse para Noé que traria o dilúvio, e Deus durante 100 anos abençoou a vida de Noé, e ele construiu uma arca e salvou a sua família, e isto é verídico, está escrito aqui. E se você for ler outro livro, vai ser uma mente humana que elaborou um livro, e ele vai colocar versículos da Bíblia, mas o que vai ficar evidente vai ser a mente do escritor. Então, quando lemos a Bíblia, entendemos que aqui é a mente do escritor, aqui é a própria pessoa de Cristo ministrando os nossos corações. Então, leia a Bíblia em primeiro lugar. Afasta de qualquer outro livro antes que você leia toda a Bíblia. Porque quando você ler outras coisas, você vai saber, olha, está na Bíblia ou não está na Bíblia. Você está me ouvindo pregar. Eu quero que você, quando chegar na sua casa, pegue a sua Bíblia e leia também tudo aquilo que eu falei. Eu me coloco à prova de tudo isso aí. Jesus, ele se colocou à prova. O apóstolo Paulo se colocou à prova. Eu também me coloco à prova. O salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. Então prova e veja. Testemunhe daquilo que Jesus Cristo está fazendo na sua vida. A palavra de Deus continua aqui falando sobre Tomé, e eu faço questão de falar mais uma vez sobre isso. A ausência, a falta, aonde você está, seja na sua casa. A mãe, quando se ausenta, como é que fica a casa? Você já observou? Já, né? E como, né? Como fica a casa? Como fica o fogão na ausência? A ausência da autoridade. O que causa? Então, Jesus, ele se ausentou na sua ausência de 3 dias. 3 dias, né? E ele, caminhando com os discípulos, ele disse: ao terceiro dia eu vou ressurgir. Eu vou ressuscitar em 3 dias. Em 3 dias, olha o que eles fizeram. 3 anos Jesus caminhou junto com eles, em 3 dias. É como se não tivesse acontecido nada. Quem foi que acreditou nas palavras de Jesus enquanto ele caminhava? Pedro estava ao lado dele, João deitava no ombro dele. Qual foi a primeira pessoa que apareceu no túmulo? Maria. E os discípulos estavam onde? Presos, trancados, com medo. Maria não tinha medo, não. Por isso que muitas vezes a gente observa, eu já falei isso várias vezes, a igreja tem muito mais mulher do que homem. Olha a proporção, 3 para 1. Cadê os homens dessa terra, Jesus? Tudo aqui. Uns cansados, né? Mas glória a Deus. Cadê os homens? Mas a mulher foi ali primeira a chegar. Foi a primeira a acreditar. Foi a primeira a chegar a dar notícia para os homens. Chegou: olha, você precisa ir lá, porque você foi aquele que Jesus disse assim: olha, sobre você as portas do inferno não prevalecerão. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edifica a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Obrigado, querido. Pedro, foi você que ele comissionou. Agora vem comigo para ver. Vem testemunhar, provar e ver. O que ele falou era verdade. Ele ressuscitou, glória a Deus. Só que ela não ficou só nisso. Eu no caminho, eu encontrei com ele e ele falou comigo. E na maneira como ele falava, eu entendi que era mestre. É o Senhor que está falando comigo. Ele falou e cumpriu. E onde estava Tomé?
ausente de tudo isso. Então nós não estamos vendo o que está acontecendo, então nós não sabemos o que está acontecendo. Então alguém pode chegar agora, entrar por essa porta e dizer assim: ó, o pastor está falando que Deus estava presente aqui, é verdade, eu estava ausente, eu não vi, eu não senti. Então alguém vai falar, como a gente falou semana passada, ele vai duvidar daquilo que a gente está falando, mas não importa. Me vem à memória a cura de um cego, acho que é isso, João capítulo 8, que ele era cego de nascença, 8, né? Cego de nascença. Jesus vai até ele e cura ele. Depois da cura, vieram vários questionamentos de quem não estava presente. Porque quem estava junto com Jesus observou o que foi que ele fez. Foi esse que Jesus untou os olhos dele? Deixa eu ver aqui. 9? 9 não é a mulher? João 9. E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra. Aleluia. E com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. Ou seja, ele foi lá e colocou assim, ó. Quantas pessoas estavam ao lado de Jesus vendo isso? Os questionadores, eles não estão presentes na hora do milagre. Eles se apresentam só para questionar e só para colocar em dúvida aquilo que Deus fez na minha e na sua vida, querido. O questionador, ele só se apresenta para isso, para colocar dúvida no seu coração sobre aquilo que Deus disse que iria fazer. E disse-lhe: vai lá bater no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, voltou vendo. Ele era cego, voltou enxergando. Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu, gente. Eu preciso provar que sou eu. Porque as pessoas tinham visto ele cego e não enxergando. Mas muitos viram Jesus curando ele. Se a gente pode observar uma pessoa cega de nascença, geralmente ela não tem o globo ocular. É isso? Alguns não têm. Então você pode imaginar assim: na criação, Deus, façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e fez do pó da terra o ser humano. E aqui o Senhor pega com a sua saliva, cospe no chão, junta o barro de novo e põe nos olhos do homem e forma o olho dele. Eu não duvido de nada. Tudo que Deus diz é verdade. E eu creio que ele teve a capacidade de gerar o globo ocular no rosto daquele homem. E isso foi questão de: eu estou aqui, eu unto os seus olhos, eu unjo os seus olhos. E quando você se direciona até o tanque para se lavar, enquanto você está indo, eu estou transformando os seus olhos. Eu estou refazendo tudo para que o meu nome sobre a sua vida seja glorificado. Eu quero dizer para você nessa manhã: enquanto você está indo para a sua casa, o Senhor está transformando a sua vida, a sua família, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Bendito seja o teu nome, Senhor. Depois vinham os questionadores, diziam-lhes: pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos, e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Aleluia! Glória a Deus! Disseram, pois,
Onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus, que dantes era cego, e era sábado quando Jesus fez o lodo e lhes abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via, e perguntaram-lhes, dizendo: é esse o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhe: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, é que, havendo sido cego, agora eu estou vendo. Aleluia! É o que importa, louvado seja Deus. É o que importa, é viver o milagre. O importa é isso, viver o milagre. Os questionadores só vão questionar, mas o que importa é viver o milagre. Eu quero dar honra a Deus, eu quero dar glórias a Deus. Os fariseus dizendo: você dá glória a Deus, eu dou glória a Deus. Foi ele quem realizou esse milagre, então eu dou glórias a ele. Bendito seja o nome dele hoje e eternamente. Bendito sejas tu, Pai. Voltando para João capítulo 20, na vida de Tomé, poderia ter sido diferente. Ele poderia ter acreditado em tudo aquilo que estava sendo dito, mas não, ele disse assim: se eu não ver, vocês viram, mas eu não vi, então eu também quero ver. Ou seja, Deus, ele é Deus para todo mundo, seja na sua ausência, na sua presença, ele é Deus. Se você estiver, ele é Deus. Se você não estiver, ele continua sendo Deus. Se ele curar, ele é Deus. Se ele não curar, ele continua sendo Deus. Na criação ele era Deus, hoje ele é Deus, ele continua sendo Deus. Só o homem não realiza coisa alguma se não for pelas mãos de Deus. Ou seja, tudo é dele, vem por ele, por meio dele, é para ele, e toda a honra é dele. Aleluia. Tomé recebe o recado, põe dúvida, e não somente põe dúvida aquilo que ele sentiu, mas ele põe dúvida também ao que falaram para ele. Olha, vocês estão me dizendo que Jesus ressuscitou e ele se apresentou diante de vocês, mas eu estou duvidando de vocês e de que ele realmente tenha vindo. Então tem pessoas que a sua ausência, ela causa isso também, ela causa essa dissensão. Olha, eu não estava, então para mim não importa, eu não acredito no que você está falando. Vamos chamar, a Bíblia fala sobre 2, 3 testemunhas sobre qualquer questão, então chama as 2, 3 testemunhas. Ele vai dizer assim: se eu não ver com os meus próprios olhos, eu não vou acreditar. É como se nós parássemos hoje pela manhã e disséssemos assim: é impossível que Deus vá se manifestar no meio de poucas pessoas. Deus só se manifesta no meio de multidões. Se a gente parar para analisar quantas vezes o Senhor se apresentou colocando um servo dele entre ele e o servo. Vamos lá na vida de Elias. Elias fugindo de Jezabel. A Bíblia diz que ele se apresentou, colocou-se debaixo de uma árvore para descansar, e ali ele pegou no sono. O anjo do Senhor se apresentou a ele, despertou ele e disse: Elias, sou eu e você.
Tem um louvor que disse: agora é Deus e eu. E há momentos das nossas vidas que é só Deus e eu. E o que nós vamos fazer? Nós duvidamos de Deus, do poder de Deus a vida inteira. E aí quando chega no final da vida, Deus diz: agora é você e eu. Ou você caminhou a vida inteira e não creu, não acreditou que Deus pudesse fazer algo tremendo na sua vida. E agora Deus diz para você nessa manhã: é Deus e você. É Deus e eu. As circunstâncias das nossas vidas, que parecem que aos nossos olhos, querido, fogem ao nosso controle. E parece que perdemos a batalha. Parece que nós não vamos vencer mais. E aí nós dobramos o nosso joelho e falamos: Senhor, eu perdi. E quando a gente se rende, a Bíblia nos ensina assim, que é naquele momento que Ele nos toma nos seus braços. E somos levados aonde Ele queria que fôssemos levados. E vamos ver realizado coisas que nós queríamos realizar. Era sonho nosso e a gente achava assim: Senhor, eu acredito que isso nunca vai se realizar. O Senhor, no livro de Jeremias 29:11, Ele diz: porque eu é que sei o plano que eu tenho para vocês, um plano de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Ou seja, o pensamento é nosso, o sonho é nosso, mas a realização e os meios é de Deus. E Ele vai nos conduzir aquilo que nós desejamos, mas parece que é o fim. Mas não é o fim. Aleluia. Então quando essas pessoas que estavam ausentes, elas se apresentam e colocam dúvida, é necessário que você tenha certeza. Repete comigo assim: eu tenho certeza do meu nome escrito no livro da vida. Eu tenho certeza da minha salvação. Eu tenho certeza que o Senhor se faz presente aqui. Eu tenho certeza que Deus está falando comigo. E quando eu sair daqui, eu vou entrar dentro do meu lar, e eu tenho certeza que o Senhor esteve lá também, está lá também, abençoando a minha casa, abençoando a minha família, abençoando o meu celeiro, porque Ele é Deus onipresente. Ele pode estar em todos os lugares. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A ausência gerando dúvida e traz contradições através das pessoas, colocar dúvida no sentimento dos outros. É como alguém dizer assim: olha, eu te amo. Você assim: será? Jesus se apresentou: será? Se eu não colocar o dedo, se eu não colocar a mão, não vou crer. De maneira nenhuma eu vou acreditar. Então olha o tipo de pessoas que nos rodeiam e querem fazer com que a gente não acredite naquilo que Deus tem para nós. Por exemplo, seu sonho você não pode contar para qualquer um. Você só pode contar seu sonho para intercessor. Porque se você contar para o invejoso, pronto. O que o invejoso vai fazer? Ele vai planejar. O diabo também, ele vai ficar sabendo e ele vai criar alguma coisa no meio disso tudo. Então conte seu sonho somente para intercessor, viu? Não conte seu sonho para invejoso, não, que invejoso é um problema sério. Ele põe tudo a perder. Tomé, 8 dias depois, ele se reúne com os discípulos. Só que não existia uma presença programada de Jesus. Ninguém conseguia controlá-lo mais. Ou seja, ele pode estar aonde ele quiser. Essas portas não seguram Jesus. Amém? Essas portas não seguram ele. A pedra que foi posta no sepulcro não segurou ele. Ninguém marca agenda com Deus. Fala assim: Senhor, eu vou marcar tal dia, o Senhor tem que se apresentar. Ninguém põe vencimento para Deus. Vencimento quem põe é o homem.
E quando a gente fala assim, nossa, aquela fatura vai vencer dia 5, olha, e agora, como vai ser? Não, é a data de ser vencida, para que a gente vença. E ninguém consegue colocar Deus assim, Deus, esse dia aqui o Senhor vai vencer. Não, o dia da vitória pode ser hoje. Aleluia, Deus. Ninguém vai colocar data para Deus, data de vencimento para Ele. Hoje é o dia da nossa vitória, hoje é o dia da nossa bênção. Esse é o dia que Deus fez. Regozijemos-nos e alegremos-nos nele. A gente põe muito esse versículo para quem está fazendo aniversário, mas esse é o dia que Deus fez. Olha que coisa linda. Eu tenho orado porque a chuva, ela é uma grande bênção para a terra, só que para culto é o problema. E a gente tem observado que os cultos de manhã não tem muita chuva. A gente sempre vem e o sol está aí, se apresentando. E eu tenho orado muito a Deus para isso, para que não chova. Aí você vai dizer assim, qual é a finalidade disso? Não se molhar. Não quero me molhar. Que nada atrapalhe, porque é muito bom estar na presença de Deus. Como ninguém consegue colocar Deus e dar uma data para que Ele se apresente, Ele se apresente onde existe um coração contrito, quebrantado. A mulher samaritana perguntou para Jesus onde era o lugar ideal para adorar a Ele. O que foi que Jesus respondeu? Não neste monte nem naquele, porque Deus busca tais que o adorem em espírito e em verdade. Se é dessa forma, a um coração contrito e quebrantado, Deus não resiste. Se fosse você, a gente ia chegar diante de Deus, só ia chorar. Porque o coração contrito e quebrantado, ele não resiste. Se ele não resiste, ou seja, ele se apresenta com rapidez. Ele está presente. Então, nosso coração não precisa amolecer. Porque a gente chega de manhã diante de Deus, ou chega à noite diante de Deus, a gente não se prepara. A gente vem para o culto para fazer questionamentos. Nós somos muito Tomés. A gente chega no culto para duvidar da palavra, a gente já chega duvidando do que vai acontecer. Há pessoas que chegam na porta da igreja e já contendem na porta da igreja. Há pessoas que saindo de casa já contendem dentro de casa. E depois quando chega na igreja, fala assim, o pastor daqui está na carne. Os levitas, olha, esse louvor hoje não me agradou, mas o louvor não era para agradar você, querido. O louvor é para agradar o coração de Deus. O louvor não é numa direção assim, horizontal. O louvor é numa direção vertical. É para a glória de Deus. É para tocar o coração de Deus. E tocando o coração de Deus, Ele toca os nossos corações. Se esse louvor que nós entoamos nesta manhã chegou ao coração de Deus, eu digo para você que no último estrofe do Rude Cruz, eu não consegui louvar mais. Eu comecei a chorar, porque tocou o coração de Deus e em seguida Ele tocou o meu coração. E como eu estava de costas, eu não vi, tocou no seu também. Então o nosso louvor chegou diante de Deus e isso é muito bom. A minha neta perguntou para mim esses dias, vô, quanto tempo demora para a nossa oração chegar no céu? Porque você falou que a oração da criança chega mais rápido. Aí eu falei assim, olha, para chegar no céu é bem rápido. É bem rápido. O grande problema é a resposta. Porque a criança, quando ela ora, o seu coração é puro. Há um poço de sinceridade no coração da criança. Ela é sincera em tudo aquilo que ela fala, em todos os seus sentimentos. Ela é agradável, ela é carinhosa, ela é doce, ela é tudo de especial. Quando ela fala com Deus,
É como uma criança pedindo para o pai, para o vô, assim, a minha neta pedindo, vô, me dá uma bala. É rápido. Está aqui, filha, que você queria. E nós, como é que nós falamos com Deus? Me dá aí, ó. Só no tom, só na tonalidade, Deus já muda a forma do tratamento. Porque a criança olha para Deus como soberano e nós olhamos para Deus como quem resolve o nosso problema. A criança olha para Deus querendo estar próximo dele, querendo sentar no colo de Deus, querendo ser abraçada. Nós não, nós queremos Senhor me dar. A gente só se aproxima de Deus por interesse, não pela pessoa que Ele é, não por quem Ele é por aquilo que Ele pode fazer por nós. Então, que tal a gente mudar o nosso pensamento? E como Jesus disse, aquele que não se fizer como uma criança não herdará o reino dos céus. Ou seja, aquele que não se humilhar como uma criança, aquele que não for doce como uma criança, aquele que for amargo, vai ficar difícil o relacionamento. Não é verdade? Oh Deus da glória! Jesus falando com Pedro, e Pedro poderia dizer assim, é mesmo, Senhor? Poxa vida. Aí Jesus falando com Tomé, Tomé diz assim, eu duvido. Oh meu Deus. Então você imagina o tipo de relacionamento de Jesus com seus discípulos. Agora, como era o tratamento de Jesus com João? Sabe aquele sentado assim, olhando, aquele olhar de admiração, puxa vida, maravilha, Filho de Deus no nosso meio, nossa, que lindo, que isso. E o outro, e o Judas, na primeira oportunidade, você vai ver o que eu vou fazer com você. Você fica aí com essa carinha de docinho, de todo, estou querendo cuidar de tudo, você vai ver o que eu vou fazer. Então imagina só, cada um olhando e sentindo algo diferente, e Jesus olhando para todos eles da mesma maneira, mas sabendo exatamente qual era a reação de cada um deles. No último momento, no último jantar deles, da ceia, Jesus falou assim, um de vocês vai me trair. Ou seja, eu sei, eu estou sabendo o que vocês vão fazer. Disse para Pedro, você, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ou seja, eu estou sabendo. Mesmo assim, ele partiu o pão igual para todos. Ele distribuiu o vinho igual para todos. Mesmo sabendo que Judas faria o que ele fez, que Pedro faria o que ele fez doce. Como Deus, soberano, abençoador que é, com todo o poder e toda a glória, podendo realizar coisas tremendas sobre a face da terra. E a Bíblia relata que depois da ressurreição ele ainda fez mais maravilhas ainda. Ou seja, nada impede o agir de Deus. O que impede é a incredulidade. É isso que impede o agir de Deus, a incredulidade, a dúvida. Eu vou duvidar, eu não vou crer, eu duvido que isso vai fazer, eu duvido que você vai fazer isso. A incredulidade de Tomé atrapalha. A ausência, a dúvida, a incredulidade. E se a gente não tomar cuidado, a gente acaba acreditando naquele que está colocando dúvida sobre aquilo que nós estamos falando. Há pessoas que são tão sagazes, tão usadas pelo diabo, que ela é capaz de dizer para você que é mentira que seu nome está escrito no livro da vida. E o que é pior, você acreditar. Eu tenho 28 anos de crente, 28 anos de batizado, vou fazer 29 agora. E podem dizer o que quiser. Eu ainda digo assim que eu sou veterano, eu sou crente raiz. Eu sou daquele que Deus ele fez um risco no chão e fez passar por baixo do risco. Para transformar a minha vida, Ele quebrou o vaso literalmente.
Então alguém dizer para mim assim, é mentira que seu nome está escrito no livro da vida, eu falo assim, para trás de mim, Satanás. Na cara da pessoa, porque ela não está esperando ouvir isso. Agora, se é nos dias de hoje, um novo convertido, ou 3 anos de convertido, é mentira que o pastor falou que seu nome está escrito no livro da vida, é mesmo? Por quê? Porque ele não quer saber de ler a Bíblia, ele não quer saber de aprender. Então, que nós sejamos daquele que busca em Deus a solução para todas as coisas. Eu sou daqueles que crê. Sou veterano, cabeça branca. Pode me colocar como cabo. Não precisa nem ser sargento, nada. Um cabo desse exército de Cristo. E sou do tipo que creio nessa palavra, vou continuar pregando esta palavra. E digam o que disserem, eu não vou mudar o meu posicionamento só porque o mundo está mudando. O Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus na sua palavra diz, eu sou Deus e não mudo. Se Deus não muda, por que o servo dele vai mudar? Olha, se Deus mudar, aí sim eu digo, se Deus vier e disser para mim que o que está escrito aqui mudou, aí eu acredito. Agora, se o Congresso Nacional fizer uma lei que vai abolir a Bíblia, eu não acredito. Se alguém disser para mim que Jesus não vai voltar ou que ele já veio, eu também não acredito, porque eu acredito que quando ele vier, eu vou subir com ele nas nuvens e vamos estar na glória para glorificar o seu nome. Aleluia! Aí chega o momento do encontro. Não fica pensando aquele que duvida, aquele que questiona, ou aquele que não estava presente, que estava sempre ausente. Deus não vai se manifestar a ele, que vai. E vai passar vergonha. E vai passar vergonha. Repete comigo, e vai passar vergonha. Vai na frente de todo mundo ainda. Porque o que você fez oculto, Deus vai trazer as claras. Isso que é legal. Ai, Senhor, o que você fez ali escondido, Ele vai trazer para todo mundo ver. E tem uma coisa que eu aprendi nessa pandemia. Você plantou jovem, com força e com garra, vai colher velho, sem força e sem as garras. Mas vai colher. Vai colher. A plantação, você que fez, então a colheita também é sua. O que eu observei ao longo do ano de 2021 é que as pessoas estavam se recusando a colher o que plantaram. E a plantação crescendo assim para cima deles, assim, ó. E eles, não, mas não foi eu. E a plantação crescendo, e está crescendo. E está se mostrando, e eles não querendo assumir aquilo que é deles. Ou seja, não fez? Fez. Agora chegou a hora da colheita. Eu estou colhendo. Minha mãe com 80 está colhendo. A mãe da Né com 82 está colhendo. Nós fomos visitar uma irmã, a irmã Maria, 80 anos, está colhendo. O jovem está fazendo o quê? Plantando. E ele vai, que alegria, Joãozinho e Maria, vamos deixar o pãozinho aqui, para quando a gente voltar, sabe o que vai acontecer quando a gente voltar? A gente não se perde, mas só que eles esqueceram que o passarinho gosta de pão. E vem um passarinho comendo toda a pista que eles deixaram. E aí na volta, como é que volta? Não sabe voltar, só sabe ir. E aí vai ter esse encontro com Cristo, como também teve. E aí, mas fica com aquela cara, né? Sabe como é que é? Não sei se você já viu pessoas. Quer ver parar a fofoca? Se apresenta. É simples. A sua ausência dá motivo para fofoca. E quando você se apresenta, para de falar que o motivo chegou. Para de falar que o assunto chegou, gente.
E quando você chega num lugar assim, fica aquele silêncio, o assunto era você. Sabe como é que é? Sabe como é que é? Não, calúnia e difamação é crime, sabia? Da cadeia. A sorte é que a calúnia é em cima de crente. E o crente faz o quê? O crente raiz mesmo. Ele vai lá, dobra o joelho dele, ora, entrega para Deus. Fala, Senhor, trata aí da língua desse maldito. Quantas vezes eu falei, Senhor, deixa a língua dele preta. Ou deixa a língua dela preta. Mas Jesus fala, meu filho, não é assim. Paga o mal com o bem, minha é a justiça, disse o Senhor. Então, Senhor Jesus, bendito seja o teu nome. Mas vamos a esse encontro de Tomé com Cristo. Ele vai e se reúne junto com os discípulos. E eles fecham como se fosse aquele ritual. Olha, da primeira vez que Jesus se apresentou, a porta estava fechada. Então vamos fazer o ritual. Sempre que a gente entrar, a gente fecha a porta. Quero ver se ele entra de novo. Porque da primeira vez ele nem bateu na porta. Estávamos todos nós reunidos assim, sentados um do lado do outro, conversando. De repente, ele chega, se põe no nosso meio, passa pela porta, sem bater na porta, sem que a porta se abra, e diz para nós todos aqui, paz seja convosco. Oh, glória a Deus. E já vira para Tomé e diz, olha Tomé, vem cá, vamos ter nós dois. Põe o seu dedo aqui também. Põe o seu dedo aqui também. Então você imagina no meio dos 11. Tomé, não, Senhor, não, sabe como é que é? Não foi bem assim, não foi assim. Eu ouvi você falando. Com Deus é outra história. Nós não vemos. Nós não somos onipresentes. Mas Deus é onipresente. Então ele viu Tomé falando. E quando ele se apresentou, ele disse, paz seja convosco, já virou para Tomé, com você. Não tem outra história, não, é com você. Vem aqui, Tomé. Põe o seu dedo aqui. Me dá aqui sua mão. Põe aqui. Aí Tomé vira para Jesus, Senhor meu e Deus meu. Jesus vira e disse o que para ele? Porque agora você está me vendo, você está acreditando, Tomé, mas bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Essa palavra é profética para 2022. Bem-aventurado sou eu e você que não vimos a Cristo, mas cremos que Ele existe e Ele está presente nesse lugar para nos abençoar, para nos direcionar, para nos conduzir e nos conceder a vitória e o nome dEle sobre nós ser glorificado. Aleluia! Bendito seja o teu nome, aleluia! Não somos daqueles que duvidam, mas somos daqueles que seguem adiante e pagamos o preço para ver a glória de Deus ser manifesta. Levantamos essas portas desta manhã para ver a glória de Deus ser manifesta. Alguém pode estar ouvindo essa palavra nesta manhã e ser tocado pelo poder de Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos colocar em pé, queridos. Aleluia. Senhor Deus Todo-Poderoso, diante da Tua palavra, Pai, entendemos, Senhor amado, que a nossa ausência, ela pode gerar dúvidas, e essa dúvida, Senhor, pode gerar contendas, situações difíceis, Senhor amado, pode gerar incredulidade, mas a nossa presença, quando estamos diante de Ti, Pai, sai a dúvida, a incredulidade dá lugar à fé,
e se manifesta sobre as nossas vidas, Pai. Senhor amado, nesta manhã, ó Deus, eu quero profetizar, ó Deus, sobre aqueles que aqui estão, sobre a vida das tuas servas, Senhor amado, que deixaram a tua casa e vieram buscar a tua resposta. Senhor amado, que algo tremendo e glorioso ao longo desta semana ocorra para que o teu nome seja glorificado. Senhor amado, aquela assinatura que o Senhor já assinou, Pai amado, vai ser passada a resposta no mundo espiritual. Senhor amado, dá ordem aos teus anjos para fazer, Senhor amado, com que a nossa resposta passe e chegue até nós, como aconteceu com Daniel. Deus Todo-Poderoso, abre portas de emprego. Deus Todo-Poderoso, visita, Senhor amado, as UTIs. Deus Todo-Poderoso, visita os lares. Visita, Senhor amado, a Cracolândia. Visita, Senhor amado, aqueles jovens que estão ali, ó Deus. A sua alma, Senhor amado, está quebrada, a sua alma está abatida, mas tu tens o poder, Senhor, de usar os teus filhos que evangelizam ali, ó Pai, e mudar a sorte daqueles homens e aquelas mulheres, ó Pai. Senhor amado, que todo cativeiro ali, toda opressão maligna caia por terra, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Todos aqueles que usam drogas, ó Pai amado, sejam tocados nesta manhã, Pai, para que o teu nome seja engrandecido. Todo o espírito do vício, Pai amado, qualquer vício, Senhor, Pai amado, que essas pessoas sejam tocadas e libertas para a glória e o louvor do seu nome. Senhor amado, restaura a saúde dos pais, restaura a saúde das mães, restaura a saúde dos filhos. Senhor amado, foi projetado, Senhor amado, foi feito algo, Senhor Deus Todo-Poderoso, e esse vírus maldito, Senhor, alcançou o mundo e a humanidade. Diante da tua presença, Senhor, eu quero repreender a ação do Covid, eu quero repreender a ação do H3N2, H1N1, Pai amado, qualquer enfermidade, ó Deus, eu quero profetizar, Senhor amado, a cura da tua igreja. Guarda, Senhor amado, prova com o teu sangue a vida da tua igreja, para que o teu nome, Senhor amado, seja glorificado. É que eu te peço, Senhor amado, nesta manhã, ó Deus, te agradecendo, certo que estamos sendo ouvidos, ó Deus querido, por ti, e que a resposta virá sobre os nossos corações, e o teu nome, Senhor, será poderosamente glorificado, em o nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor, amém.